Olá a todos, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês para a aula de Geografia para o terceiro ano do ensino médio. Aqui, eu sou o professor Antônio de Geografia e aqui comigo está a minha parceira de sempre, a professora Luíse de História. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Antônio. Tudo bem, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei mediando as interações de vocês aqui no nosso chat. E vai aparecer agora na tela para vocês o tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é África, distribuição regional e espacial dos países, parte 1. O que a gente vai trabalhar hoje no sentido da habilidade do currículo é extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos. Então, a gente vai começar a trabalhar o conteúdo da África no mundo global, certo? E vocês já sabem o que acontece nesse inicinho de aula de geografia, né? A nossa sondagem. Então, vai aparecer aí na tela para vocês a nossa primeira interação de hoje. O continente africano sempre teve essa divisão político-administrativa? Observem bem o mapa, formule aí a sua resposta e, claro, justifique. Quantos minutos, professor Antônio? 2 minutos, tá bom? Em 2 minutos a gente volta, então. Voltamos e a grande maioria dos estudantes colocaram que não, nem sempre o continente africano teve essa divisão político-administrativa. Alguns estudantes aqui, como o Luiz Eduardo, o Paulo Gabriel e o Iago, disseram que não, pois esses países eram divididos pelos colonizadores, né? Até o Paulo Gabriel e o Iago falaram sobre a questão da partilha da África. Exatamente. Só que antes da partilha da África pelos colonizadores europeus, nós tínhamos os clãs, as tribos, né, comunidades que não tinham essa divisão como foi feito depois, né? Então os europeus fatiaram a África e fizeram o que nós vamos ver no mapa a seguir. Então observe aí na tela. Nós temos 2 mapas, o de 1880, que é antes da colonização, e 1913, que é o depois da colonização. Então vejam que o de 1880, nós temos, por exemplo, o Egito lá, né? Nessa época, eles pertenciam aos otomanos, né? Mas nós estamos vendo diversos clãs, diversos tribos que não faziam parte e não tinham essa divisão territorial que nós temos hoje, que nós vimos no mapa anterior. Agora, já em 1913, nós temos o domínio dos impérios europeus na época, com a neocolonização, com a partilha da África, né, feita na Conferência de Berlim,
né, em 1888, e aí tem o Reino Unido, tem a França, tem Portugal, né, principalmente o Reino Unido e a França, né, em azul e em rosa, né, mostrando aí, né, que eles dominaram boa parte aí da África, mas tem Portugal em verde, tem a Espanha em amarelo, né, só 2 países que não foram colonizados, né, que é a Etiópia e a Libéria. Os demais países, eles foram colonizados. Então vejo que antes da partilha já haviam, né, tribos, clãs africanos que estavam lá, eles tinham suas formações, né, esse período era um período que também tinham conflitos, né, porque eram tribos inimigas, né, mas não tinha a mão dos europeus, né. A partir aí da partilha da África, principalmente na Conferência de Berlim em 1888, aí começou a ter a questão aí da repartição, né, que nós chamamos aí de neocolonização, porque nós tivemos a primeira colonização que foi na América e essa recente colonização aí que foi no final do século XVIII, no final do século XIX, para o século XX. Perfeito, professora? É isso mesmo. Então, com a Conferência de Berlim, em 1885, criou-se as chamadas fronteiras artificiais, né, professor? Se a gente voltar naquele mapa lá, onde tem o de 1880 e o de 1913, vocês percebam, é nessa região aí, na África subsaariana, ali embaixo do deserto do Saara, onde tem vários pontinhos ali verde, um roxinho, um verde mais claro. E aí, quando você olha no mapa de 1913, eles estão quase todos dentro do território francês, que é esse azul grandão aí. Então foram tribos que foram misturadas dentro de um território dominado por um país europeu que ignorou totalmente as especificidades, a diversidade do povo africano ali e a sua distribuição no território. É por isso que até hoje nós temos os conflitos, né, que continuaram no período da neocolonização e pós-neocolonização. E até hoje, né, nós temos o que nós chamamos de guerras civis, né, porque são confrontos internos de várias tribos, né, de várias etnias que já haviam antes do processo europeu. Nós vamos mostrar um próximo mapa, né, para mostrar aí a divisão dos países no território aí, e com as suas respectivas colonizações europeias. Né. Então nós estamos vendo aí, né, como foi falado antes, né, a principal colonização aí foram dos franceses e dos ingleses, né, mas nós temos os belgas, nós temos os espanhóis, nós temos os portugueses, né? Já Portugal e Espanha já não tinham a mesma força, né, que se tinha no século XV e XVI, quando eles dominaram aí a região da América. Né? E tem países que não sofreram colonização, né, que é o caso da Etiópia, que fica lá no chifre da África, né, bem na região lá do oeste, e a Libéria, que fica no lado leste, que está lá denominados de países independentes. Esses não sofreram processos aí de colonização. Agora, os demais países sofreram esse processo e alguns aí ainda geram essa questão de conflitos por causa dessa, né, mistura e essa falta de respeito dos europeus com as etnias e a falta dessa divisão, não pelas etnias, e sim pelo território que eles almejaram em conquistar para retirar recursos, como foi retirado aqui no continente americano. Tá? Na próxima tela, vocês vão observar um mapa que ele vai mostrar, né, a fase de independência dos países da Europa. Então vamos ver aí uma animação de descolonização do continente africano. Tá? Então vocês vão observar aí. Veja que começa aí a partir de 1950. Tá? Então, entre meados de 1950 e 1960 é onde vai acontecer a maior parte da descolonização do continente africano. Então, vocês observam aí na escalinha direita, mostra os anos, né? E aí vocês estão observando. Então, vejam lá, nós estamos em 1960, já começa a ter uma boa parte da descolonização. Então, mais de 70 países aí já foram descolonizados. Os últimos países a ser descolonizados, para variar, é de Portugal, né, professora? Portugal adora retardar um processo de independência, criar dificuldades, e assim vai, né? Então, as colônias africanas, né, pertencentes a Portugal, se descolonizaram por último. Moçambique, Angola, são países aí que sofreram uma última colonização aí. Então mostra bem claro aí no mapa, né, e alguns países, e aí fecha aí na década de 1990. Tem algumas regiões que ainda tem um processo de dominação, não é um processo de colonização, como nós vimos aí
anteriormente, tudo bem? Vamos fazer uma atividade aí, professora? Vamos fazer uma atividade, isso, para esquentar, né? Para já ver se vocês estão prestando atenção e absorvendo os conteúdos que nós estamos transmitindo aqui. Então, já é para retomar o que o professor Antônio explicou até agora. Então, dá uma olhadinha aí na nossa atividade, vocês já vão reconhecer aí o mapa que vocês acabaram de analisar e responder essas duas perguntas. A primeira pergunta pede: por que a partilha da África também ficou conhecida como neocolonização? E 2, quais potências europeias obtiveram domínio sobre as maiores porções do território africano? Quantos minutos, professor Antônio? Vamos dar uns 2 minutos também? 2 minutinhos, 1 minutinho para cada questão. Então, já já a gente volta. Voltamos aí da nossa interação e muitas respostas. Então, vou selecionar algumas aqui, como, por exemplo, a da Mirelle, respondendo a questão 1, porque a partilha da África também ficou conhecida como neocolonização. Ela disse porque ela já havia sido colonizada antes, a África já havia sido colonizada antes. Vamos ver se é isso mesmo. A Nayara diz que foi por conta de um primeiro processo de colonização, uma primeira colonização, e a resposta da questão 2, ela aponta França e Reino Unido. Inclusive, sobre a questão número 2, a maioria dos estudantes acertaram, apontando que as maiores porções da África ficaram para a França e Inglaterra. É isso aí. Então, estão respondendo corretamente, estão prestando atenção na aula, né? Essa questão da partilha da África, também conhecida como neocolonização, é porque é uma nova colonização de um novo território. Tem que lembrar que a primeira colonização feita aí pelos europeus foi no século XV, XVI, né, que foi perpetuado aí até o século XIX, que foi o continente americano. Depois nós tivemos aí o continente da África, inclusive com algumas partes da Ásia também sendo colonizadas, principalmente o Oriente Médio, a região da Índia, né? E a segunda questão aí, né, eles responderam perfeitamente, o Reino Unido e a França dominaram a colonização porque eram os principais impérios da época, né? No século XV, XVI, os principais impérios da Europa eram Portugal e Espanha, né, perderam força, não souberam aproveitar a situação, e aí veio o Reino Unido e veio a França, e sendo aí os principais impérios desse período aí. Por isso falamos que esse período aí do século XVIII, principalmente XIX, aí, de imperialismo europeu, né? Essa questão aí de dominação. Perfeito? Vamos ver aí a localização da África. Então, a localização da África, ela está lá bem localizada, parece que está no centro do planeta, né? Mas é uma impressão, porque o mundo é redondo. Então, ao norte, aí na setinha amarela, nós temos o mar Mediterrâneo. Depois nós temos aí o Oceano Atlântico no leste da África. E depois nós temos na região oeste o Oceano Índico.
E para finalizar, né, no sul nós temos a região da Antártida. Então ela está em volta do Oceano Atlântico, do Oceano Índico, do Mar Mediterrâneo, está em volta de litorais, tem a região, né, da Antártida, mas quando a gente vê a linha do Equador, dá a impressão que foi colocada lá, né, metade para o hemisfério norte, metade para o hemisfério sul, né, uma parte para a esquerda, uma parte para o hemisfério leste, uma outra parte para o hemisfério oeste. Parece que foi encaixado, né, professora? Parece que foi encaixado, é bem visível, né, dá para notar com facilidade. Agora a gente vai ver uma outra imagem da África, né, já no globo terrestre, né, a localização dela, né, ao norte lá está a Europa, tem o Oriente Médio, né, mas na região leste, né, mas aí a localização da África no globo terrestre. O interessante é que quando for estudar a questão do clima, né, a gente vai observar que o hemisfério norte tem as mesmas características de clima e vegetação do hemisfério sul. Então, a impressão que dá é você dobrar uma folha de papel com o continente africano, o que você vê no hemisfério norte, você vê no hemisfério sul. Isso é interessante, apesar das características, né, humanas serem totalmente diferentes, como a gente vai ver mais para frente, né? No próximo mapa, a gente vai ver os grupos etnolinguísticos da África, né? Então vejam que há diversos grupos etnolinguísticos na qual não foi respeitado na neocolonização. Então vejam que há diversos, né, pela coloração aí da própria legenda. Então nós temos diversos tipos aí, o amirídico, o Hausa, né, o Bantoite, são vários tipos de grupos de línguas, né, que estavam na região da África e ainda continua, né, mas que não teve esse respeito aí pela divisão territorial da África na época, né, que se teve aí a neocolonização. Então, logicamente que isso dificultou o processo também de colonização e até hoje se sofre essas consequências porque o território se tornou um país, mas que tem diferenças culturais, que alguns países têm diferenças culturais extremas, o que faz com que haja esses conflitos internos que a gente acaba vendo aí na televisão, né, e na internet. Tudo bem? Nós temos também as línguas oficiais da África, né, após a colonização. Então, nós temos aí os principais, o inglês e o francês, né, mas nós temos aí o português, né, principalmente falado em Moçambique e Angola. Nós temos o espanhol, né, que já não é tão falado como é o inglês e o francês. Né, o Swahili, né, o Afrikaner, né, principalmente na região da África do Sul, e outras línguas africanas que acabou misturando aí com as línguas europeias e acabou surgindo novos dialetos e novos tipos de línguas lá. Não são línguas etnolinguísticas. Esse mapa que a gente viu são línguas que vieram após a colonização da África. Vamos assistir um vídeo agora, professora? Isso, a gente vai assistir um vídeo agora, é um vídeo da ONU, que fala sobre a resposta africana à questão da Covid-19. Então, já a gente volta. As COVID-19 spreads across the continent, Africa has responded swiftly to the pandemic, and as of now, reported cases are lower than feared. Even so, much hangs in the balance. In recent years, Africans have done much to advance the well-being of the continent's people. Economic growth has been strong, the digital revolution has taken hold, a free trade area has been agreed. But the pandemic threatens African progress. It will aggravate long-standing inequalities and heighten hunger, malnutrition and vulnerability to disease. Already, demand for Africa's commodities, tourism and remittances are declining. The opening of the trade zone has been pushed back, and millions could be pushed into extreme poverty. The virus has taken more than 2,500 African lives. Vigilance and preparedness are critical. I commend what African countries have done already together with the African Union. Most have moved rapidly to deepen regional coordination, deploy health workers and enforce quarantines, lockdowns and border closures. They're also drawing on the experience of HIV/AIDS and Ebola to debunk rumors and overcome mistrust of governments, security forces and health workers. I express my total solidarity with the people and governments of Africa in tackling COVID-19. United Nations agencies, country teams, peacekeeping operations and humanitarian workers are providing support.
UN Solidarity flights have delivered millions of test kits, respirators and other supplies, reaching almost the entire continent. The policy brief we are issuing today highlights a spectrum of urgent challenges. We are calling for international action to strengthen Africa's health systems, maintain food supplies, avoid the financial crisis, support education, protect jobs, keep households and businesses afloat, and cushion the continent against lost income and export earnings. African countries should also have quick, equal and affordable access to any eventual vaccine and treatment that must be considered global public goods. I have been calling for a global response package amounting to at least 10% of the world's gross domestic product. For Africa, that means more than $200 billion as additional support from the international community. I also continue to advocate a comprehensive debt framework, starting with an across-the-board debt standstill for countries unable to service their debt, followed by targeted debt relief and a comprehensive approach to structural issues in the international debt architecture to prevent defaults. It will also be essential for African countries to sustain their efforts to silence the guns and address violent extremism. And I welcome African support for my call for a global ceasefire. Political processes and elections in the coming months offer potential milestones for stability and peace. Women will be central to every aspect of the response. Stimulus packages must prioritize putting cash in the hands of women and increasing social protection. We must empower African youth. The human rights of all must be respected. Many difficult decisions will need to be taken as the pandemic unfolds, and it will be essential to retain the trust and participation of citizens throughout. These are still early days for the pandemic in Africa, and disruption could escalate quickly. Global solidarity with Africa is an imperative, now and for recovering better. Ending the pandemic in Africa is essential for ending it across the world. Thank you. Muito interessante aí o vídeo. Vocês perceberam que no início o agente aí da ONU elogiou, né, as estratégias que o continente africano, os países da África tomaram em relação à pandemia, mas que os desafios também são outros, né, professor? Já existiam ali outras epidemias como a do Ebola, do HIV, a questão das guerras civis e também da pobreza, né? E isso tudo são desafios que podem tornar a questão da pandemia, do coronavírus ainda pior naquele continente. Certo? Agora nós iremos para mais um momento de interação via chat. Vai aparecer na tela aí a proposta da atividade para vocês, tá? É um mapa que a gente já analisou na aula de hoje e vocês vão fazer esta atividade. Quais países têm o português como língua oficial na África? Um minutinho só, né, professor? Vamos dar 2 minutos para eles observarem melhor o mapa? Então pode ser 2 minutos, tá? 2 minutos. Daqui 2 minutinhos a gente volta.
voltamos aí de mais uma interação e os estudantes estão de parabéns, a grande maioria aí, como o Gabriel, o João Pedro, a Isabela, o Wendel, o Pedro, o Kevin, a Ingrid, todos eles apontaram Angola e Moçambique, mas alguns também apontaram outro país aí, que na verdade é uma ilha, como a Carla Cristina apontou, Cabo Verde. Tá correto, né? Porque na realidade, diretor, põe o mapa de novo para a gente dar uma observada lá. Nós temos Angola e Moçambique extremamente destacado, né? Tá? É só ver a cor da legenda português, a gente vê Moçambique ao leste, né, e Angola a oeste. Mas se a gente observar lá na região noroeste, né, um pouquinho lá, nós temos Cabo Verde, que são as ilhas que estão em verde, Guiné-Bissau, bem pequenininho lá, e na parte oeste, Guiné Equatorial. Também são países que falam a língua portuguesa. E também tem um conjunto de ilhas, também na região oeste, perto da Guiné Equatorial, que é São Tomé e Príncipe, que também fala português, né? E o interessante é que Guiné Equatorial, além de falar português, fala castelhano e fala francês também. Então é interessante destacar isso aí. Então, o que é interessante a gente colocar é que quando a gente fala em continente africano, a primeira coisa que fala é pobreza, é fome. Mas vocês vão ver que nós vamos ter várias aulas falando sobre o continente africano que mostram uma outra realidade também. Lógico, eles precisam de ajuda. Até porque, diferentemente da colonização que nós tivemos na América, que foi num outro período, por exemplo, não tinha revolução industrial. Então você não precisava tanto de matéria-prima, né? Mercado consumidor, né? Agora, quando você fala em colonização na África, você está falando em século XIX para século XX. A industrialização já estava ativa na Europa. Exatamente. Era o objetivo primeiro aí desse processo de neocolonialismo era justamente transformar a África em uma fonte de matérias-primas e outras riquezas e também a população africana em mercado consumidor, né? Então já vinha em atendimento a uma questão de concorrência até industrial. Tanto é que na Conferência de Berlim, onde teve a partilha ali da África, foi uma conferência convocada por essas potências da época, principalmente França e Inglaterra, para já dar uma dividida no continente sem ter conflitos, porque se fosse da vontade ou da espontaneidade dessas potências, eles fariam uma barbárie muito maior do que eles já fizeram por conta dessas disputas todas, né? Então é interessante sempre discutir isso aí. Então precisa-se de ajuda dos próprios países que os prejudicaram, porque a questão de colonização da África ela foi muito mais grave do que aconteceu aqui na região da América. Tanto é que a industrialização ela começa a aparecer na África a partir de meados da década de 1980 e ela está em fase ainda de praticamente nascimento, diferentemente da América Latina, que desde aí dos períodos da década de 40, 50 já tem lá suas fábricas e começam a surgir as indústrias automobilísticas. Tudo bem? Vamos ver uma divisão aí das sub-regiões da África. Vamos ver aí o mapa aí todo coloridinho. Então, em azul nós temos a África setentrional, né, que setentrional também chamamos de norte. Tá? A África ocidental em verde, que é a parte oeste. A África central, que está em rosa. A África Oriental, que é a parte em amarelo, que está no leste, né? E a África Meridional, que também nós chamamos da região sul da África. Então nós temos essa divisão aí de 5 sub-regiões do continente africano. Essa seta que eu coloquei no mapa para vocês é para apontar o canal de Suez. Depois, em uma outra aula, a gente vai falar sobre o canal de Suez. Interessante que o canal de Suez, ele separou, né, a África do Oriente Médio. Ele foi construído aí pelos egípcios e pelos franceses no final do século XIX. Para quê? Para atravessar do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho, né? Principalmente nas questões aí comerciais, né, professora? Sempre as questões comerciais aí, transformando a geografia, né, dos lugares. A gente viu até pela questão lá das fronteiras artificiais, na partilha da África, a questão do canal de Suez depois. Então, o continente africano está sempre permeado por esses interesses econômicos das potências europeias, né? As transformações vão ocorrendo por conta desta interferência. Isso na questão econômica, na questão territorial, geográfica, da língua, enfim, diversos aspectos aí.
Então nós temos aí na próxima imagem um mapa de uma outra divisão que acontece na África, né? A África do Norte, que está em cinza, e a África subsaariana, que está em verde, né? Essa palavra subsaariana porque, né, ela tem o deserto do Saara, daí olhando para o mapa aí nós vamos ver que embaixo é a África subsaariana. Antigamente se falava África branca, que era a África do Norte, África negra, né, que é a África subsaariana. Agora não usamos mais esses termos, até porque são termos aí que não tem sentido nenhum. O interessante é que a África do Norte é uma África islâmica, né? Os países como Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Egito, né? O Saara Ocidental, que ainda está em litígio, porque está sendo disputado aí entre a Mauritânia também, e o Sudão, são países que têm a sua maioria de língua islâmica. No caso, o Sudão ainda tem aí, né, o cristianismo, mas é bem pouco, né? Os outros países têm a sua grande maioria como povos islâmicos aí, né, que alguns até chamam de Oriente Médio, né? Mas o Oriente Médio está na região da Ásia, né? Então está naquela Península Arábica, né? O Irã, o Iraque são as regiões lá do Oriente Médio. Aqui é a África do Norte, né? Como eu falei, essa é uma outra subdivisão desse continente africano. Ele tem várias subdivisões, a gente viu essas duas aí com as duas principais, né? Um outro território bastante famoso, até por aspectos questão humanitários e principalmente em questões, né, de físicos, né, por causa que nós temos lá o Rift Valley, né, que é uma questão de um processo de tectonismo, que até dizem que essa parte aqui é denominada de chifre da África, vai se separar da África e essa região vai se transformar no Mar Vermelho num grande oceano. Isso aí é para milhões de anos, né? É uma questão de questões tectônicas, né? Essa aí também é uma parte principal, porque tem questões aí humanitárias e tem as questões físicas, como eu citei para vocês. Então nós temos aí alguns países, né? Ele é chamado de chifre da África, né? Observem aí na tela, né? Os países como a Etiópia, Somália, né, a Eritreia e o Djibouti são países considerados países extremamente pobres, né, com necessidades, né, humanitárias, né, problema de seca, também tem muito isso, principalmente aí no caso aí da Eritreia e da Etiópia, né. Então alguns chamam também de corno da África. Calma, não tem nada a ver com o que vocês estão pensando aí. É a questão... São rituais que se tem na região, né, uma mitologia que se tem naquela região, porque lá também tem rinoceronte, e eles usam, né, o chifre do rinoceronte para afrodisíacos, professora. Sabia disso? Não sabia disso. É bem interessante ver essa complexidade cultural desses povos aí da região do chamado chifre da África, né? E essa relação que eles têm com a própria natureza, a própria fauna também. E, já que a gente está falando dessa região aí do continente africano, agora nós teremos um vídeo, tá? A gente vai assistir um vídeo que fala das Nações Unidas, é uma campanha humanitária ali para a região do chamado chifre da África. Vamos ver? Então, deu para vocês terem aí um vislumbre de como que são as comunidades que vivem nessa região da África, como o professor Antônio pontuou. Existem várias questões, vários problemas sociais ali. A questão da seca também é algo que compromete a qualidade de vida, as condições de vida desses povos. E a ONU fez uma campanha, né, professor, uma campanha humanitária para angariar aí fundos e recursos para poder ajudar aquela região. Exatamente, né? Então tem essa denominação também porque, né, coincidência ou não, apesar do rinoceronte, ele tem o formato de um chifre mesmo, né? E aí, além de ter o rinoceronte, tem o formato, né, físico aí do chifre, por isso que fala chifre da África. A outra região também que é bastante conhecida é denominada de Maghreb. Tá? Alguns escrevem com B mudo, outros escrevem com E no final. Né? Essa denominação de Maghreb quer dizer, né, vem do árabe, né, que é uma região, né,
que é próxima aí da África do Norte, né, quer dizer Al-Maghrib, que significa poente ou ocidente. Tá? Então nós temos lá países como Marrocos, Argélia, Tunísia, que fazem parte aí do grande Maghreb, né, como nós temos também aí a Mauritânia e Líbia, né, que na época lá do Império Romano eles chamavam de África Menor. Né? Então são regiões aí que também têm suas divisões, né, e é interessante falar sobre isso. Né? Do lado oposto, né, onde fica lá o Egito até o Iraque, né, os árabes chamam de Masherek, que quer dizer nascente. Então tem a nascente e tem o poente. Né? Então é interessante isso. Né? É bem interessante, é até poético, né, o jeito que eles batizam as regiões, né? É a relação forte, como eu estava falando ali, com a geografia, com a natureza, né? Só no caso ali do chifre da África, que é uma relação não muito bacana, porque eles acabam com os rinocerontes, né? Não precisava, né? Mas é bem interessante essa regionalização que eles promovem ali. Mas tem que entender que é um afrodisíaco também. Né? Então, aí tem outras finalidades, né? É que nem aqui no Brasil, né? O boto, né? Na região norte, né? É verdade, isso existe aqui no Brasil também. Mas é desumano mesmo. É desumano. Bom, a última aí, região por hoje que a gente vai ver é o Sahel, né? Que é uma faixa de 500 a 700 quilômetros, né, de largura, né, que aí dá para observar no mapa. Ele vai, né, de leste a oeste. Então essa distância de leste a oeste está em torno aí, em média de 5.400 quilômetros. Né. O Sahel, né, que em árabe é Sahil, que significa costa ou fronteira. Dá para observar no mapa aí essa região. Essa região é interessante porque ela parece um cinturão verde, né, com florestas de diversos tipos de vegetação, e é interessante porque ela está próximo do deserto do Saara, e essa vegetação, ela segura, por exemplo, né, esse movimento de areia que se tem no deserto do Saara para não passar para a região sul. Só que ele passa por fases de estiagem de chuvas e ele está se degradando. Então, com o passar do tempo, não é tão a questão da degradação antrópica que é feita pelo homem, é uma degradação mais natural, né? A estiagem das chuvas, a falta de chuvas lá, está fazendo com que a vegetação comece a escassear. Então é um problema aí também, né, de um processo natural. Mas também é uma região bastante conhecida aí que nós temos na África. Tá? Para finalizar a aula de hoje, nós temos um Saiba Mais. Né? A gente gostaria que vocês fizessem aí, olha aí na tela, print a tela, né? Faça uma pesquisa aí sobre os conflitos no período da neocolonização do continente africano, que é interessante para vocês que estão aí no terceiro ano do ensino médio, né, estudar para vestibular. Então é importante retratar essa questão aí da África, do continente. Nós teremos várias aulas sobre o continente africano, vamos mostrar, né, diversos assuntos, né, nós vamos ver a África física, a África política, a África econômica, a África humana. Não vai ter, né, vocês vão saciar aí de tanto ver a África, né, professora? Vai ter bastante aula sobre esse assunto, e até para enriquecer aí como sugestão para trabalhar com a pesquisa que o professor Antônio está sugerindo que vocês façam, eu vou deixar uma indicaçãozinha de filme. Pode, professor? À vontade. Existe um filme que está aí naquela famosa plataforma de streaming de filmes, né, que se chama Um Reino Unido. Fala muito sobre a questão ali da independência de Botsuana. Então é bem interessante para vocês verem as relações entre as populações locais, né, as potencialidades econômicas que existiam nesses países e o olhar predatório, explorador que as potências europeias, no caso do filme Inglaterra, tinha sobre aquela região, e vocês vão acompanhar um pouquinho do processo de independência. E, para encerrar a nossa aula, claro, vamos deixar aí para vocês o nosso QR Code e também o link para que vocês acessem a pesquisa que nós estamos promovendo aí, para vocês colocarem o que vocês estão achando das nossas aulas aqui no Centro de Mídias, certo? A gente vai olhar com muito carinho depois as respostas de vocês. Muito obrigada por essa aula, professor Antônio. Eu que agradeço a participação de todos, agradeço a professora Luísa por ter participado comigo, né, colocado aí, né, pontos importantes para a aula. Amanhã tem Enem, pessoal. Então até amanhã, até a próxima. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. A
escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.